o maior mistério da arqueologia bíblica. Por que não encontramos os milhões de hebreus no deserto? O Êxodo é um fato histórico ou apenas uma lenda? A resposta está numa pedra egípcia de 3.200 anos que menciona Israel. Fique até o final desse vídeo e descubra a única prova extrabíblica do povo de Moisés. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na arqueologia da fé, explorando o período mais desafiador para a ciência: os tempos de Moisés e a saída do Egito. Estamos falando do século 13 a.C., o auge do poder egípcio. A Bíblia descreve um evento monumental: a escravidão, as pragas e a libertação de milhões de pessoas. Mas a arqueologia moderna enfrenta um silêncio perturbador. Por que não há registros egípcios do Êxodo? E o que, afinal, a ciência encontrou? O principal argumento cético é a ausência de evidências. Não há registros egípcios de um êxodo em massa, nem acampamentos de milhões de pessoas no deserto do Sinai. O Egito, que registrava tudo, silencia sobre sua maior derrota. Isso leva muitos a questionar a historicidade do evento. Como um império tão meticuloso deixaria passar um acontecimento desta magnitude? Essa é a grande pergunta que intriga arqueólogos e historiadores há décadas. No entanto, a arqueologia valida o contexto da história. Cidades como Pi-Ramesses, construída por Ramsés II, existiam e eram centros de trabalho forçado, exatamente como a Bíblia descreve. A própria existência dessa cidade, no local e na época corretos, nos mostra que o cenário da narrativa bíblica é historicamente preciso. Além disso, o papiro de Puver, embora não seja um relato direto do Êxodo, descreve calamidades que se assemelham de forma impressionante às pragas, como o rio virando sangue, a fome generalizada e a desordem social. Isso mostra que o tipo de evento descrito na Bíblia, catástrofes que abalaram o Egito, era plausível e fazia parte do imaginário daquela época. Mas, se o Egito não registrou o Êxodo, ele registrou o resultado dele. Em 1896, em Tebas, foi encontrada a Estela de Merneptah, um monumento erigido pelo faraó Merneptah, sucessor de Ramsés II, por volta de 1208 a.C. Este achado mudaria para sempre a discussão sobre a historicidade do antigo Israel. A estela não é um documento qualquer, é uma proclamação de poder, um testemunho gravado em pedra para a eternidade. Esta estela é um hino de vitória que lista as conquistas militares de Merneptah. E no final, em uma linha crucial, ele declara: Canaã foi saqueada com todo o mal. Ascalão foi levada, Gezer foi capturada, e Anoã não existe. Israel está desolada, e sua semente não existe. Esta é a primeira menção extrabíblica do nome Israel na história. E o mais incrível, ela coloca o povo de Israel em Canaã no final do século 13 a.C. Exatamente o período que a cronologia mais aceita sugere para o fim da jornada no deserto e o início da conquista da Terra Prometida. O faraó tentava dizer que havia destruído Israel, mas ao fazer isso, ele confirmou sua existência. A Estela de Merneptah prova que o povo de Israel já estava em Canaã como uma entidade reconhecível no final do século 13 a.C. Mas, e a conquista? Narrada no livro de Josué, escavações em cidades como Jericó e Ai apresentam camadas de destruição que se encaixam no período. Embora as datas e as causas exatas ainda sejam muito debatidas entre os arqueólogos, a evidência é complexa, com algumas camadas de destruição alinhadas com a narrativa bíblica e outras não, o que mantém o debate científico aceso. O que a arqueologia encontra de forma mais clara em Canaã, no período pós-êxodo, são centenas de pequenas aldeias nas colinas, com características únicas. Artefatos dessas aldeias mostram a ausência de ossos de porco, um marcador cultural que se tornaria distintivo para os israelitas. Além disso, a presença de cisternas
escavadas na rocha, uma tecnologia que permitia a independência dos poços controlados pelos cananeus nos vales. Esses são sinais de uma nova cultura, com uma identidade própria, que se estabeleceu na região, consistentes com a chegada dos primeiros israelitas. A arqueologia do Êxodo é complexa. Não temos o Diário de Moisés ou uma inscrição egípcia que diga: os hebreus fugiram. Mas temos a Estela de Merneptah, que prova que o povo de Israel existia e era uma força em Canaã na época esperada. A ciência valida o início do povo, mesmo que o caminho pelo deserto ainda seja um mistério. O Êxodo, portanto, é um evento que moldou a história mundial. E a arqueologia, aos poucos, como um quebra-cabeça, revela suas pegadas. Se você ficou impressionado com a Estela de Merneptah e a prova da existência de Israel, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a espalhar a verdade da história para mais pessoas. E para continuar sua jornada de fé e conhecimento, inscreva-se no canal e ative o sino. Comente abaixo. Qual a próxima cidade ou personagem bíblico que você gostaria que nós trouxéssemos aqui no canal? Muito obrigado por assistir e até a próxima.